meu nome é Gislaine e hoje vamos apresentar a videoaula sobre grandezas diretamente proporcionais e inversamente proporcionais. Esta aula faz parte do projeto integrador dos alunos de licenciatura em matemática da Univesp com polo em Dracena. Nesta videoaula vamos abordar o assunto usando exemplos familiares presentes no nosso dia a dia. Primeiro vamos entender alguns conceitos. Vamos começar? Você foi à feira e encontrou as seguintes ofertas de maçãs. Leve 5 maçãs por R$1, leve 10 maçãs por R$1,80. Oferta das 10 maçãs é vantajosa para você. Leve 5 maçãs por R$1 e leve 10 maçãs por R$1,80. A oferta das 5 maçãs. R$1 dividido por 5 maçãs é igual a 20 centavos. R$1,80 dividido por 10 maçãs é igual a 18 centavos. A oferta das 10 maçãs é vantajosa para você? A relação entre o preço e o número de maçãs é chamado de razão. Neste caso, o preço de 10 maçãs está relativamente barato em comparação com o preço de 5. Vamos ver por quê. A razão do preço de 5 maçãs é de 1 para 5, que é igual a 20 centavos. Já a razão do preço de 10 maçãs é de R$1,80, 1,8 dividido por 10, que é igual a 18 centavos. Observem que, se o preço de 10 maçãs fosse R$2, a razão de 5 e 10 maçãs seria a mesma, 20 centavos. Ou seja, a razão seria igual, e neste caso chamamos essas razões de proporcionais. Proporção é a igualdade entre duas razões. Aqui alguns exemplos de razão entre grandezas. Razão. Vamos olhar o slide. Comparando as grandezas. A cada 30 alunos, 20 são meninas. Olha a razão. 20 sobre 30. Um dia de sol para cada 2 dias de chuva. 1 dividido por 2. De cada 10 alunos, 2 gostam de matemática. 2 sobre 10. A cada 10 habitantes, 8 assistem jornal diariamente. 8 sobre 10. De cada 30 crianças, 24 têm celular, 24 sobre 30. Grandezas proporcionais. Meu carro faz 13 km com 1 litro de combustível. Então, para 26 km, preciso de 2 litros. Para 39 km, preciso de 3 litros. E assim por diante. Vejamos essa pequena tabela. 13 km, 1 litro de combustível. 26 km, 2 litros de combustível. 39 km, 3 litros de combustível. 52 km, 4 litros de combustível. 65 km, 5 litros de combustível. À medida que aumentamos o quilômetro rodado, proporcionalmente aumentamos a quantidade de litros que deverão ser utilizados. Segue um vídeo de revisão. O vídeo de hoje é sobre razão e proporção. Os conceitos de razão e proporção envolvem frações e, como você verá nesse vídeo, estão presentes em muitas situações do nosso dia a dia. Razão é o quociente entre 2 números A e B, com B diferente de zero. Podemos representar essa divisão com uma fração ou com o sinal de 2 pontos. O numerador de uma razão é chamado de antecedente e o denominador é chamado de consequente. As razões são muito utilizadas para se comparar duas grandezas. Por exemplo, a gasolina vendida nos postos de combustível é misturada com uma certa quantidade de álcool. E para que não traga danos aos carros, a quantidade de álcool deve ser de no máximo 25% do total do combustível. Suponha que tenhamos um combustível com essa porcentagem de álcool, 25%, ou seja, 25 sobre 100. Então 25 sobre 100 é a razão entre a quantidade de álcool para a quantidade total de combustível. Podemos simplificar essa fração dividindo por 25 em cima e embaixo, e obtendo 1 sobre 4. Assim podemos dizer que para cada 4 litros desse combustível, 1 litro será de álcool e os 3 litros restantes de gasolina. Da mesma forma, podemos utilizar essa ideia nas mais diversas situações onde temos uma razão entre duas quantidades. Outra aplicação muito comum de razão ocorre nos mapas. Eles contam com uma escala, que é a razão entre a distância no mapa e a distância real.
Assim, se a escala do desenho for de 1 para 5.000, significa que cada unidade de medida no mapa equivale a 5.000 unidades de medida na vida real. Com o conceito de razão em mente, vamos estudar a proporção. Uma proporção é uma igualdade entre duas razões. Vamos voltar ao exemplo da gasolina e analisar a razão 25/100. Suponha que em 100 litros de combustível, tomaremos 25 litros para abastecer de álcool e o restante para a gasolina. Agora observe, 100 é igual a 25 mais 25 mais 25 mais 25. Ou seja, somamos 4 parcelas de 25 para obtermos 100. E a razão 25/100 representa uma parcela do total de 4 parcelas. Agora, se ao invés de abastecermos o carro com 100 litros de combustível, quisermos abastecê-lo com 20 litros, quantos litros será que teremos que colocar de álcool? Vamos seguir o mesmo raciocínio. Escreveremos 20 como uma soma de 4 parcelas iguais e depois pegaremos uma parcela para o álcool. Então seria 5 mais 5 mais 5 mais 5, que é igual a 20. Deveremos abastecer então 5 litros com álcool e os 15 litros restantes com gasolina. Só mais um exemplo. Queremos abastecer agora o carro com 40 litros de combustível. Bom, 40 é igual a 10 mais 10 mais 10 mais 10. Quer dizer que colocaremos 10 litros de álcool e os 30 litros restantes de gasolina. Beleza, agora aí vai uma pergunta. O que é que estamos fazendo repetidamente nesses 3 exemplos? Pensa aí. Independentemente da quantidade de combustível que abastecermos, sempre deveremos pegar o total de litros, escrevermos como uma soma de 4 parcelas iguais e abastecermos uma dessas parcelas com álcool e as outras 3 parcelas com gasolina. Ou seja, se a gente abastecer 25 litros de álcool em 100 litros de combustível, ou 5 litros de álcool em 20 litros de combustível, ou ainda 10 litros de álcool em 40 litros de combustível, estaremos usando a mesma proporção de álcool com relação ao total do combustível. Matematicamente, podemos escrever assim: 25/100 é igual a 5/20, que é igual a 10/40, que é igual a 1/4. Ou seja, 25 para 100 tem a mesma proporção que 5 para 20, que tem a mesma proporção que 10 para 40, que tem a mesma proporção que 1 para 4. A razão 1 para 4 é a mais simplificada para representar essa situação. E você pode ver que dividindo os numeradores e os denominadores de cada razão por um mesmo número, sempre chegaremos à razão 1 para 4 ou 1/4. Uma propriedade muito importante da proporção é que o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Representando dessa forma, fica fácil visualizar esse enunciado. A multiplicação dos números que estão no meio é igual à multiplicação dos números da extremidade, ou seja, 1 vezes 20 é igual a 4 vezes 5. Agora veremos exemplo de grandezas diretamente proporcionais e inversamente proporcionais. Vejamos. A avó fez um pudim para os netinhos e usou 2 latas de leite condensado, 6 ovos e 3 xícaras de leite. Se ela resolver fazer 2 pudins para o final de semana, quanto de leite condensado, ovos e leite de vaca ela vai precisar? Grandezas diretamente proporcionais. Receita 1. 2 latas de leite condensado. Receita 2, 4 latas de leite condensado. Receita 3, 6 latas de leite condensado. Receita 1, 6 ovos. Receita 2, 12 ovos. Receita 3, 18 ovos. Receita 1, 3 xícaras de leite. Receita 2, 6 xícaras de leite. Receita 3, 9 xícaras de leite. Veremos este outro exemplo. Grandezas inversamente proporcionais. Vou fazer uma viagem com percurso de 600 km. Se minha velocidade média de percurso for 300 km por hora, o tempo de viagem será 2 horas.
Se eu diminuir a velocidade para 150 km por hora, o tempo de viagem vai aumentar ou diminuir? Vejamos. 600 km, 1 hora. 300 km, 2 horas. 200 km, 3 horas. 150 km, 4 horas. 120 km, 5 horas. 100 km, 6 horas. E assim sucessivamente. Neste caso, observamos que à medida que diminuirmos a velocidade do carro, o tempo de viagem vai aumentando, proporcionalmente à diminuição da velocidade. Voltando ao exemplo do pudim da vovó. Este é um exemplo de grandeza diretamente proporcional. Vejamos. Para uma receita, 2 latas. Para 2 receitas, quantas latas eu preciso? Aqui a gente vai fazer a multiplicação cruzada. X é igual a 2 latas de leite condensado vezes 2 receitas. X é igual a 4 latas. Para calcularmos a proporção de grandezas, seja diretamente ou inversamente proporcionais, utilizamos a regra de 3. Quando se trata de apenas 2 grandezas, chamamos de regra de 3 simples. Para o exemplo do tempo de viagem. Outro exemplo de grandeza inversamente proporcional. Aqui, 600 km por hora, e se eu diminuir para 100 km por hora, quantas horas eu vou gastar? Aqui a gente vai fazer a multiplicação inversa, trocando os valores. X é igual a 600 km dividido por 100 km. X é igual a 6 horas. Como se trata de grandezas inversamente proporcionais, na regra de 3, temos que inverter as razões para calcular. Vejamos o slide. Mais uma pequena revisão. No vídeo de hoje, estudaremos a regra de 3 simples. A regra de 3 simples é uma forma de se resolver problemas que relacionam 2 grandezas através de uma proporcionalidade entre elas. No probleminha de regra de 3, temos uma proporção, ou seja, uma igualdade entre 2 razões, na qual temos 4 números envolvidos, mas só conhecemos 3 desses números. O quarto número é o que deveremos encontrar, ou seja, é uma incógnita, e costumamos chamá-lo de x. Quanto à relação entre as grandezas, elas podem ser diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Diretamente proporcionais, se ao multiplicarmos o valor de uma grandeza por um número positivo, o valor da outra também for multiplicado por esse mesmo número positivo. Inversamente proporcionais, se ao multiplicarmos o valor de uma grandeza por um número positivo, o valor da outra grandeza for dividido por esse mesmo número positivo. Vamos ver alguns exemplos desses 2 tipos de grandezas. Uma maçã pesa 100 gramas e custa R$ 5,00. Se multiplicarmos a quantidade de maçãs por 2, o peso e o preço também ficarão multiplicados por 2. Logo, o peso e o preço das maçãs são grandezas diretamente proporcionais. Agora vejamos um outro exemplo. Suponha que um automóvel leve 1 hora para percorrer um trecho andando a 40 km por hora. Ou seja, em 1 hora ele vai percorrer 40 km com essa velocidade. Caso sua velocidade seja multiplicada por 3, então ele estará andando a 120 km por hora. E para percorrer o mesmo percurso anterior, ele só vai precisar de 20 minutos porque o tempo do percurso será dividido por 3. Bem tranquilo, não é? Agora que já entendemos as diferenças entre os 2 tipos de grandezas, podemos ir para alguns exercícios. Então vamos ao primeiro. Um atleta percorre 15 km em 3 horas. Mantendo o mesmo ritmo, em quanto tempo ele percorrerá 20 km? A primeira coisa que deveremos analisar é se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Então, o que você acha? Quem pensou em diretamente proporcionais, acertou. Pois se o atleta aumenta o percurso, ele levará mais tempo para concluí-lo.
já que ele vai manter a mesma velocidade. Vamos agora fazer as contas dessa regrinha de 3. Iremos criar uma tabelinha com as duas grandezas. Agora vamos montar as razões e igualá-las. Vamos ter que 3 sobre x é igual a 15 sobre 20. Agora é só resolver a equação usando a propriedade do produto dos meios igual ao produto dos extremos. Se você não se lembra dessa propriedade da proporção, clique aqui para ver o nosso curta sobre esse assunto. Multiplicando o cruzado, nós temos que 15 vezes x é igual a 20 vezes 3, ou seja, 15 vezes x é igual a 60. Dividindo essa equação por 15, temos que x é igual a 60 dividido por 15. Logo, x é igual a 4 horas. Agora, vamos ver um segundo exemplo. 5 pintores pintam uma casa em 20 dias. Quantos pintores seriam necessários para pintar essa mesma casa em 4 dias, utilizando a mesma jornada de trabalho? Nesse caso, veja que as grandezas envolvidas são inversamente proporcionais, porque ao aumentarmos o número de pintores, o tempo para se concluir a obra é reduzido. Vamos ilustrar essa situação colocando setas com sentidos invertidos ao lado de cada grandeza para você visualizar melhor. Agora pense comigo. Se diminuirmos o tempo para pintar a casa, o número de pintores deverá aumentar, certo? Uma vez determinada essa relação inversa, precisamos inverter uma das frações antes de igualar as razões para que a gente tenha uma proporção. Então vai ficar assim: 5 dividido por x é igual a 4 dividido por 20. O próximo passo é resolver essa equação. Então, 4 vezes x é igual a 5 vezes 20. Dividindo a equação por 4, temos que x é igual a 100 dividido por 4, que é igual a 25. Logo, a resposta é 25 pintores. Entendeu? Quando envolvemos mais de duas grandezas, utilizamos a regra de 3 composta. Vamos ver um exemplo. Para asfaltar 1 km de estrada, são necessários 30 homens com 20 dias de trabalho, 8 horas por dia. 20 homens para asfaltar 2 km na mesma estrada, trabalhando 12 horas por dia. Gastariam quantos dias? Neste caso, criamos uma tabela com todas as regras envolvidas e analisaremos quais delas são diretamente proporcionais e quais delas são inversamente proporcionais. Vejamos o quadro. 1 quilômetro Vejamos o quadro. 1 quilômetro de asfalto é necessário 30 homens para trabalhar durante 20 dias, durante 8 horas. 2 quilômetros é necessário 20 homens, quantos dias? Durante 12 horas. Quantidade de asfalto, 1 quilômetro de asfalto. Se aumentarmos o número de dias trabalhado, consequentemente, aumentaremos a quantidade de asfalto. Conclusão, diretamente proporcional. Se aumentarmos o número de dias trabalhados, consequentemente, podemos diminuir a quantidade de homens trabalhando para obter a mesma quantidade de asfalto. Conclusão, inversamente proporcional. Se aumentarmos o número de dias trabalhados, consequentemente, podemos diminuir a quantidade de horas trabalhadas no dia para obter a mesma quantidade de asfalto. Conclusão, inversamente proporcional. Montando a regra de 3 composta, temos regra de 3 composta: 1 sobre 2, 20 sobre 30, que inverteu, 12 sobre 8, que inverteu, que é igual a 20 sobre x. Calculando, segue a nossa conta.
Temos a resposta de 40 dias. É isso aí, alunos. Ficamos por aqui. Obrigada por nos assistir e até a próxima.